Olá a todos os entusiastas de jardinagem e hortas. Janeiro está a todo o vapor, a neve cai lá fora, mas as nossas mãos já estão a formigar de vontade de semear alguma coisa. Achamos que quanto mais cedo começarmos, mais depressa teremos a primeira colheita. E nisto, agarramos logo o nosso precioso pacotinho de sementes de pepino. Alto! É exatamente neste momento que arrisca cometer o principal erro de janeiro, um erro que pode deitar por terra todo o seu esforço. Hoje vamos perceber por que é que semear pepinos para transplante em janeiro é quase um fracasso garantido. E eu prometo, se vir este vídeo até ao fim, saberá exatamente quando as suas sementes devem ir para a terra para garantir uma colheita farta. Sejamos honestos. O desejo de semear os pepinos o mais cedo possível é perfeitamente compreensível. Todos sentimos falta daqueles pepinos frescos, crocantes e aromáticos, apanhados diretamente na horta. Psicologicamente, parece que um arranque antecipado nos dará uma vantagem e que estaremos a deliciar-nos com os nossos primeiros frutos já em maio. Os produtores de sementes também alimentam este entusiasmo, lançando híbridos cada vez mais precoces. Mas o pepino é uma cultura com exigências muito específicas. Ao contrário dos pimentos ou das berínguelas, cujo período de crescimento é realmente longo, o pepino não perdoa a pressa. Tentar apressar a natureza neste caso leva ao resultado completamente oposto. E agora vamos analisar passo a passo por que é que isto acontece. Então, a primeira e mais crucial razão pela qual semear pepinos em janeiro está condenado ao fracasso é a catastrófica falta de luz. O pepino é uma planta de dia curto, mas é extremamente exigente em termos de luminosidade. Para que se desenvolva normalmente, criando caules fortes e folhas saudáveis, ele precisa de um fluxo de luz intenso e contínuo. Em janeiro, o sol, mesmo que apareça, está muito baixo no horizonte. Os seus raios são fracos e difusos, e não fornecem a energia vital de que uma planta jovem necessita. Mesmo no parapeito da janela mais claro, virado a sul, as suas mudas vão sofrer de uma grave privação de luz. Isto não só irá atrasar o seu crescimento, como também desencadeará processos negativos e irreversíveis, sobre os quais falaremos a seguir. Vamos ver os números. Nas regiões temperadas, a duração da luz solar em janeiro é de apenas cerca de 7 ou 8 horas. No entanto, para uma fotossíntese completa e para o desenvolvimento da muda de pepino, são necessárias no mínimo 12 e, idealmente, 14 a 16 horas de luz intensa. Consegue sentir a diferença? Estamos a falar de um déficit de quase o dobro. Nestas condições, a planta tenta instintivamente sobreviver. Ela começa a esticar-se em direção a qualquer fonte de luz, por mais fraca que seja. Todo o seu recurso, toda a sua energia, é gasta não no desenvolvimento do sistema radicular e no engrossamento do caule, mas sim no crescimento para cima. O resultado é aquela visão lastimável que todos conhecemos. Um caule longo, fino e pálido, com apenas um par de pequenas folhas cotiledonares na ponta. Muitas pessoas podem estar pensando, mas e as lâmpadas de cultivo? As fitolâmpadas? Parece ser a solução perfeita para todos os problemas. É só ligar a lâmpada e pronto, você tem sol artificial. No entanto, aqui também existem algumas armadilhas. Em primeiro lugar, as fitolâmpadas caseiras e mais baratas geralmente oferecem um espectro de luz incompleto ou potência insuficiente. Elas podem até dar um pequeno suporte inicial às mudas, mas são incapazes de substituir totalmente a luz solar para uma cultura tão exigente quanto o pepino. Em segundo lugar, mesmo as lâmpadas profissionais e mais caras precisam ser usadas corretamente. É essencial manter a distância ideal das plantas e seguir um regime de iluminação suplementar rigoroso. Qualquer erro pode causar queimaduras nas folhas ou resultar no mesmo problema de estiolamento, que é o alongamento excessivo da muda. A fitolâmpada é uma ferramenta útil,
mas não é uma varinha mágica, especialmente quando enfrentamos o déficit total de luz natural, como acontece, por exemplo, no auge do inverno. O próximo inimigo dos seus rebentos precoces esconde-se mesmo ali, no seu parapeito da janela. É o frio. Mesmo as janelas mais modernas e de PVC libertam sempre algum ar frio. O solo nos vasos, colocados nesse parapeito, arrefece drasticamente, principalmente durante a noite. Para o pepino, que adora o calor e cujas raízes necessitam de estar aquecidas a cerca de 22 a 25 graus, isto é um estresse enorme. Num solo frio, o sistema radicular praticamente para de funcionar, deixando de absorver água e nutrientes essenciais. A planta estagna no seu desenvolvimento e torna-se muito mais vulnerável a doenças. E uma corrente de ar, mesmo ao ventilar a divisão, pode matar as plântulas mais delicadas em questão de minutos. Criar o microclima ideal num parapeito da janela, em pleno janeiro, é, na prática, uma missão impossível. Agora, vamos detalhar a principal consequência de todos esses problemas que listamos: o estiolamento das mudas. Quando o pepino não recebe luz suficiente, ele começa a sintetizar ativamente os hormônios de crescimento responsáveis pelo alongamento do caule. As células do caule se dividem rapidamente, mas não conseguem ganhar massa e resistência. Os entrenós, ou seja, as distâncias entre as folhas, tornam-se excessivamente longos. O caule, em vez de ser forte e verde, fica fino como um fio, pálido e aguado. Uma planta nessas condições não consegue sustentar o próprio peso. Ela cede, dobra ou fica caída. Visualmente, pode parecer que a muda está crescendo muito rápido, mas na verdade, trata-se de um crescimento anormal e não saudável. Isso é um sinal de estresse profundo e de uma falha grave em todos os processos fisiológicos da planta. O caule esticado, ou estiolado, é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema está escondido sob a terra. Como a planta gasta toda a sua energia a crescer para cima, procurando a luz, não sobra energia suficiente para o desenvolvimento do seu sistema radicular. Numa plântula estiolada, o sistema radicular será sempre fraco, superficial e subdesenvolvido. As raízes não conseguem ocupar totalmente o torrão de terra no copo, o que impossibilita o fornecimento adequado de nutrientes e umidade à parte aérea. Isto cria um círculo vicioso. O caule cresce e exige cada vez mais recursos, mas as raízes não conseguem fornecê-los. Uma planta nestas condições estabelece, desde o início, um potencial de baixa produtividade. Mesmo que sobreviva ao transplante, nunca conseguirá realizar o seu potencial genético total. Imagine o momento do transplante. Uma muda saudável e atarracada tem um caule grosso e elástico e raízes tão desenvolvidas que preencheram e envolveram todo o torrão de terra. É fácil transplantá-la, fazendo apenas a mudança do torrão, sem que haja qualquer dano ao sistema radicular. Mas agora, vamos olhar para a nossa coitada de janeiro. O caule longo e frágil ameaça quebrar a cada movimento descuidado. O torrão, que não está coeso pelas raízes, desfaz-se nas mãos, arrancando e partindo os poucos filamentos radiculares que se desenvolveram. Isto representa um choque colossal para a planta. Ela demorará muito tempo a recuperar, a adaptar-se ao novo local, e acabará por ficar significativamente atrasada no desenvolvimento, quando comparada com as mudas semeadas a tempo e dentro do prazo correto. Uma planta enfraquecida é uma porta aberta para as infecções. Num substrato demasiado úmido e frio, especialmente se estiver no parapeito da janela, os fungos patogênicos desenvolvem-se rapidamente, causando a doença mais perigosa para as plântulas: o pé preto. O colo da raiz, mesmo ao nível do solo, escurece e afina, e a planta jovem acaba por tombar e morrer. Nesta fase, já não é possível salvá-la. Plântulas muito esticadas e frágeis têm praticamente zero imunidade.
ficam suscetíveis à podridão radicular, ao oídio e a muitas outras doenças. Corre o risco de perder todas as suas plântulas antes sequer de as conseguir transplantar para o solo. Mas não para por aí. Além das doenças, as mudas enfraquecidas se tornam um alvo fácil para as pragas. O ácaro vermelho, que adora o ar seco dos apartamentos no período de aquecimento, vai logo se instalar nessas folhinhas delicadas. Os pulgões também não vão demorar a aparecer. Lutar contra essas pragas dentro de casa é muito complicado. Usar produtos químicos em um ambiente residencial não é aconselhável, e os métodos caseiros podem não ser eficazes o bastante. No fim das contas, você vai gastar uma enorme quantidade de tempo e estresse lutando pela sobrevivência de mudas que, para começo de conversa, não deveriam ter sido semeadas tão cedo. Vamos desmistificar o principal mito que nos incentiva a semear muito cedo, já em janeiro. O mito é: quanto mais cedo você planta, mais cedo você colhe. Com culturas que têm um desenvolvimento mais longo, como pimentas ou salsão, isso até funciona. Mas com o pepino é exatamente o contrário. O pepino é um velocista. Ele se desenvolve muito rapidamente, e seu ciclo de vida precisa acontecer sob as condições mais favoráveis possíveis. Mudas semeadas na época certa, em março ou abril, quando a luz natural já é abundante, vão ultrapassar rapidamente o desenvolvimento daquelas plantadas em janeiro, que cresceram sob estresse. No final das contas, a muda plantada na hora certa dará a primeira colheita até mais cedo do que aquela de janeiro, que está exausta e estiolada. Agora, imagine que, por um milagre, você conseguiu desenvolver mudas razoavelmente decentes já em janeiro. Aí chega março. As mudas estão enormes, apertadas nos copinhos, clamando por um transplante. Mas, para onde transplantá-las? O solo da estufa ainda está gelado, não aqueceu o suficiente. E no canteiro, pior ainda, lá ainda há neve. Isso gera um descompasso fatal. A muda cresce demais, envelhece, e o sistema radicular começa a definhar e morrer devido ao espaço limitado. Quando as condições ideais para o transplante finalmente chegarem, você não terá aquela muda jovem e cheia de vigor, mas sim uma planta velha e esgotada que já passou do pico do seu desenvolvimento. Para além da perda de lucro com a colheita, semear cedo demais é um desperdício de recursos bem materiais. Você gasta dinheiro em terra de qualidade, em boas sementes que custam caro. Gasta eletricidade na iluminação suplementar 24 horas por dia, usando lâmpadas de crescimento. E o mais importante de tudo, desperdiça o seu tempo e energia preciosos, que poderiam ser direcionados para algo muito mais útil. É muito mais produtivo, em janeiro, planear as suas plantações com calma, preparar os canteiros e verificar o inventário, do que travar uma luta condenada ao fracasso pela sobrevivência de umas poucas plântulas de pepino. Então, qual é a idade ideal da muda de pepino para o plantio definitivo? Grave bem este número: entre 25 e 30 dias. Este é o padrão ouro. Neste período, a muda consegue formar um caule robusto e de baixa altura, 3 a 4 folhas verdadeiras e verde escuras, e o mais importante, uma poderosa raiz que envolve totalmente o torrão. É uma muda assim que suporta o transplante praticamente sem sofrimento. Começa a desenvolver-se de imediato e rapidamente inicia a formação dos frutos. Tudo o que for mais novo ou mais velho que esta faixa etária terá mais dificuldade em vingar e dará frutos mais tarde. Vamos à parte mais importante, que é a matemática simples, que vai te ajudar a calcular o dia perfeito para a semeadura. Pegue a data prevista para o transplante das mudas para o local definitivo. Por exemplo, em estufas, isso geralmente acontece em meados de maio. Dessa data, subtraia a chamada idade de ouro das mudas, 25 a 30 dias. Isso nos leva a meados de abril. Agora, subtraia mais 3 a 5 dias
para a germinação das sementes, ou seja, a data ideal para semear pepinos em estufa é aproximadamente entre 10 e 15 de abril, de forma alguma em janeiro. Esta fórmula é infalível. Claro, é fundamental levar em conta a sua região. A geografia é crucial e faz toda a diferença. Se vive no sul, onde a primavera chega cedo e o solo já aquece em abril, as datas de transplante e, consequentemente, de sementeira serão mais precoces. Poderá ser até no final de março. Mas se é um agricultor da Sibéria ou dos Urais, onde o risco de geadas tardias existe mesmo no início de junho, não há razão para apressar a sementeira. O seu prazo ideal poderá ser o final de abril ou mesmo o início de maio. O princípio fundamental, contudo, é sempre o mesmo. Primeiro, definimos a data de plantação no solo, e só depois, contando o tempo para trás, encontramos o dia ideal para a sementeira. É fundamental também saber exatamente onde as mudas serão plantadas. Em uma estufa aquecida, é possível plantar mais cedo. Já numa estufa de policarbonato sem aquecimento, o plantio deve ser feito algumas semanas depois, quando o solo estiver aquecido a pelo menos 15 graus. E plantar em campo aberto é a opção mais tardia de todas. Isso só é possível após o fim da ameaça de geadas e quando as temperaturas noturnas estiverem estáveis, acima dos 12 ou 14 graus. Consequentemente, as mudas destinadas ao plantio externo também devem ser semeadas por último, muitas vezes só em maio, para que não fiquem grandes demais. Existe alguma exceção a essa regra? Sim, mas é apenas uma, e provavelmente não se aplica à maioria de nós. Semear pepinos em janeiro é um privilégio restrito aos proprietários de estufas industriais, aquelas que são aquecidas o ano todo e contam com sistemas potentes de iluminação suplementar profissional. Nesses ambientes, é possível criar o microclima ideal para as plantas, simulando completamente um dia de verão. Mas para o jardineiro comum, que cultiva suas mudas no parapeito da janela ou numa pequena estufa de quintal, plantar em janeiro é um grande tabu. O que fazer se está a ver este vídeo e já tem na sua janela aquelas mudas de pepino pálidas e alongadas que nasceram em janeiro? Não desespere. Ainda há algumas coisas que pode fazer. Em primeiro lugar, garanta que elas recebem o máximo de luz suplementar possível. Em segundo lugar, baixe a temperatura, especialmente à noite, para 16 a 18 graus. Isto vai abrandar ligeiramente o seu crescimento vertical. Em terceiro lugar, quando for transplantá-las, tente enrolar cuidadosamente o caule longo em forma de anel no buraco de plantio e cubra com terra. Há boas hipóteses de que o caule desenvolva raízes adicionais. Contudo, esteja preparado. A colheita destas plantas será de qualquer forma mais modesta e mais tardia. Para que a febre da jardinagem em janeiro não o leve a cometer erros, basta direcionar a sua energia para o sítio certo. Janeiro é a altura perfeita para iniciar a sementeira de culturas com longo ciclo de crescimento, como os pimentos, as berinjelas, o alho francês e o aipo. Em janeiro, também pode semear algumas flores, como a eustoma ou a petúnia. Ao dedicar-se a estas culturas, não só garante um excelente resultado, como também não lhe sobra tempo para experiências precipitadas com pepinos. A sua paciência em janeiro será recompensada no verão. Assim, vamos formular a regra de ouro do horticultor no que diz respeito às mudas de pepino. Não se apresse e faça tudo no momento certo. O sucesso desta cultura não depende de um arranque precoce, mas sim de garantir as condições ideais em cada etapa do seu desenvolvimento. E tudo começa com o cálculo exato do momento da sementeira. Lembre-se disto, é muito melhor semear 2 semanas mais tarde do que apenas um dia mais cedo. Uma muda robusta, saudável e jovem, plantada em terra quente, dará sempre um resultado muito melhor do que um velhote
crescido demais e esgotado, vindo do parapeito da janela de janeiro. Não tente enganar a natureza, trabalhe em união com ela. Para resumir, é seguro dizer que janeiro e as mudas de pepinos simplesmente não combinam para a grande maioria dos jardineiros. O principal erro que você pode cometer é ceder à impaciência. Falta de luz, frio, doenças e o estiolamento são apenas alguns dos problemas que o esperam. Lembre-se desta fórmula simples. Conte 30 a 35 dias antes da data que você planeja transplantar para o solo, e você terá a data ideal para semear. Essa abordagem é o que garante mudas robustas e, consequentemente, uma colheita abundante de pepinos crocantes. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha sido útil e que o ajude a evitar erros comuns e frustrantes. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outros segredos de jardinagem e deixe o seu gosto se aprendeu algo novo. E agora, uma pergunta para você. Você já enfrentou o problema de mudas de pepinos que cresceram demais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vou adorar ler.